Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 1. O texto diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, era uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Senhor, fala conosco aqui nessa noite, usa a tua palavra, Senhor, para falar aos nossos corações. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Amém. Preste atenção, o texto traz algumas informações muito importantes aqui para mim e para você. O primeiro milagre que eu digo que Deus quer fazer na vida de todo homem, na vida de toda mulher, é o milagre do novo nascimento. Deus quer salvar pessoas. Você pode dizer comigo: Deus quer salvar pessoas. E o texto aqui nos apresenta algumas informações muito importantes. A primeira informação que esse texto aqui nos apresenta é a informação de que a pessoa que foi procurar Jesus era um homem e ele se chamava Nicodemos. Gente, eu não sei se você sabe, mas todo homem que nasce judeu, simplesmente pelo fato de ter nascido judeu, ele se considera abençoado por Deus. Todo homem que nasce em Israel, simplesmente pelo fato de ter nascido em Israel, ele diz: eu sou abençoado por Deus, eu faço parte do povo que Deus escolheu. Todo homem judeu faz uma oração todos os dias, ele sempre ora, dizendo a Deus: Deus, muito obrigado por ter nascido homem, por ter nascido judeu, e obrigado por não ter nascido mulher. Ele sempre ora assim, né? Nada contra as irmãs, amém? É judeu, eu sou brasileiro, louvado seja Deus, né? Todo homem judeu ora, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque nasci judeu, não sou gentil. Obrigado porque sou abençoado por ti. Obrigado porque eu nasci homem, não nasci mulher. O homem ao que o texto se refere, que nós acabamos de ler, ele é um homem que se considera, simplesmente pelo fato de ser judeu, abençoado por Deus. Mas o texto bíblico acrescenta ainda alguma outra informação sobre ele. O texto diz que além de ser judeu, se chamar Nicodemos e se considerar abençoado por Deus, ele faz parte de um grupo chamado fariseus. Diga comigo: fariseus. E eu sei, gente, que nos nossos dias esse termo fariseu ganha uma conotação pejorativa, né? Principalmente no ambiente gospel. Quando você quer chamar alguém de falso, né, discretamente você chama ele de fariseu. Você fala: aquele irmão mó fariseu. Na verdade você fala assim: irmão falso, né? Aquele irmão hipócrita. Você chama ele de fariseu. Mas preste atenção, nem sempre o movimento dos fariseus esteve relacionado à hipocrisia. O movimento dos fariseus, esse grupo, essa seita religiosa, ramificação do judaísmo antigo, surgiu, irmãos, quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro lá na Babilônia. O texto bíblico diz que depois que o reino de Israel foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul, depois que o reino do norte foi completamente destruído pela Síria, o reino do sul foi levado todo cativo para a Babilônia. E quando eles chegaram lá, irmãos, eles se depararam com uma cultura completamente diferente da deles. E para piorar um pouco a situação, esse povo ficou lá naquele cativeiro 70 anos. Diga comigo: 70 anos. 70 anos é muita coisa ou pouca coisa? É muita coisa. Nesses 70 anos, vivendo em uma cultura completamente diferente, esse povo estava correndo um grande risco de perder a sua cultura, de perder a sua identidade como povo de Deus. Esse povo estava longe da sua terra, sua cidade havia sido completamente destruída, o templo em Jerusalém havia sido destruído, e a vida civil do povo e religiosa vivia em função do templo. Ou seja, esse povo sendo bombardeado constantemente com uma cultura estranha, estava correndo um grande risco de perder os seus valores, a sua identidade como povo de Deus. E foi nesse contexto que alguns homens tiveram então uma ideia. Eles decidiram construir pequenas casas,
que o texto bíblico chama de sinagogas. E nessas pequenas casas as pessoas iam então todos os dias para ouvir a lei de Deus, para ouvir a lei de Moisés, para que as pessoas não perdessem o contato com a sua cultura, não perdessem o contato com as suas tradições. Foi dessa forma, irmãos, que surgiu o movimento dos fariseus. O movimento dos fariseus não surgiu como uma iniciativa hipócrita, não. Surgiu como uma iniciativa de preservar no povo de Deus que estava no cativeiro a identidade como povo de Deus. Agora preste atenção aqui. Sabe como acontecia o processo para um homem ou um menino se tornar um fariseu? Com 13 anos de idade, era necessário que esse menino já tivesse decorado o Pentateuco todinho. O Pentateuco é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômios. Tem gente aqui que não decorou nem o Salmo 23 ainda. Mas os meninos de 13 anos, para serem fariseus, precisavam decorar o Pentateuco todinho. Com 16 anos, era necessário ter decorado o Antigo Testamento todo. E esses meninos então eram experimentados pelos grandes professores de Israel, para que pudessem então se tornar fariseus. O texto diz que Nicodemos era um fariseu, só que ele não era qualquer fariseu, ele era um dos principais, ou seja, ele ensinava outras pessoas a ser como ele era. Nicodemos, gente, sabia o Pentateuco decorado todinho. Ele sabia o Antigo Testamento todo decorado. Ele orava pelo menos 3 vezes por dia, dava dízimo, oferta, frequentava o templo, fazia orações. Provavelmente era um bom pai de família, porque todo fariseu era um bom pai de família. E o texto bíblico diz mais. Diz ainda que esse homem chamado Nicodemos, além disso tudo, ele conhecia Jesus, ele sabia quem era Jesus, e o texto diz que foi a informação que ele tinha a respeito de Cristo que o levou a uma madrugada a se aproximar de Jesus, dizendo: Jesus, eu sei quem você é. Aliás, eu não sei apenas quem você é, eu sei o que você ensina, eu sei o conteúdo do seu ensino. E eu sei, Jesus, que ninguém pode ensinar o que o Senhor ensina, e ninguém pode fazer o que o Senhor está fazendo, se Deus não estiver com ele. Nicodemos sabia, irmãos, que Jesus operava milagres. Nicodemos sabia o conteúdo do ensinamento de Jesus. Mas sabe o que é mais curioso? O mais curioso é a resposta que Jesus deu para Nicodemos. Jesus disse para ele: Nicodemos, te digo a verdade, é necessário para você, ou importa para você, nascer de novo. O que Jesus está dizendo para Nicodemos, irmãos, parafraseando, é o seguinte: Jesus está dizendo assim para ele: Nicodemos, olha só, você pensa que sabe, você pensa que vê, mas na verdade, Nicodemos, o que você pensa saber, o que você pensa ver, na verdade você não sabe, na verdade você não vê, porque só pode ver o que você diz que está vendo, e só pode ouvir o que você diz que está ouvindo quem já passou por uma porta e você ainda não passou por ela. O que Jesus está fazendo aqui, gente, é fazer uma distinção, uma diferença entre o que é religião e o que é novo nascimento. Porque preste atenção, a pessoa pode saber a Bíblia, pode conhecer os textos decorados, a pessoa pode frequentar o culto, pode dar dízimo e oferta, pode fazer oração, pode fazer jejum, a pessoa pode ser um bom exemplo para a família, a pessoa pode até saber quem é Jesus, saber o que ele faz e o que ele ensina, e ainda assim não ter nascido de novo. Há uma grande diferença entre religião e novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, o que você precisa, o que é necessário para você, Nicodemos, é nascer de novo. Diga para o seu irmão: meu irmão,
necessário é nascer de novo. Diga comigo, necessário é nascer de novo. Preste atenção, você pode estar aqui nessa noite, e não significa assim, mas eu conheço Jesus. Ótimo, todos conhecemos. Vivemos em um país cristianizado, de norte a sul, leste a oeste, de ponta a ponta, as pessoas conhecem Jesus. Você pode dizer, mas não faço nada de mal para ninguém, sou uma boa pessoa. Nicodemos também não fazia, mas preste atenção, não estava em jogo aqui, escute aqui por favor, não estava em jogo aqui o que Nicodemos era capaz de fazer, mas o que Jesus era capaz de fazer na vida dele. Pode aplaudir o Senhor? Olha só, não é o que você é capaz de fazer que está em jogo aqui essa noite. A questão aqui não é se você sabe o que Jesus ensina ou não, se você sabe que Ele opera milagres ou não, se você sabe os ensinamentos bíblicos, se você ora, não é isso. A questão é, Jesus já mudou o seu coração? Essa é a pergunta. Jesus diz, é necessário nascer de novo, amém? Abra comigo em um outro texto, por favor. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Tem alguém comigo aqui? Diga, eu estou aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O que é nascer de novo? O que é o novo nascimento? Jesus está chamando uma obra, preste atenção, Jesus está chamando uma obra espiritual que Deus realiza no coração das pessoas de novo nascimento. O que é esse novo nascimento? Paulo define para mim e para você o que vem a ser o novo nascimento. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Respira fundo, meu irmão, e diga glória a Deus. O texto diz, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, uma nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. De acordo com Paulo, irmãos, de acordo com o apóstolo Paulo, o que é nascer de novo? De acordo com Paulo, nascer de novo é estar em Cristo. Diga, em Cristo. Ele diz, se alguém está em Cristo, essa pessoa é uma nova criatura. Qual é a consequência? A consequência é que as coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Escute isso aqui, muito importante que eu vou te dizer nessa hora. Toda a humanidade, todos os homens do mundo estão representados diante de Deus por dois homens. Todos os homens do mundo estão representados diante de Deus por dois homens. Ou você estará representado diante de Deus por meio de Adão, ou você estará representado diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Os que são representados diante de Deus, de acordo com o texto bíblico, por Adão, estão condenados. Os que estão colocando a sua confiança, os que estão pendurando a sua vida nos méritos de Adão, essas pessoas estão fritas. Mas as pessoas que estão depositando a sua confiança na pessoa de Cristo, essas pessoas são salvas. Todos nós, irmãos, todos nós aqui um dia vamos comparecer diante do tribunal de Deus. A Bíblia fala sobre isso. Está lá em Apocalipse, capítulo 19, 20, 21, 22. Todos nós vamos comparecer. E quando eu e você estivermos diante de Deus, presta atenção, você não vai estar diante do pastor, do amigo, da Dilma, graças a Deus. Você vai estar diante de Deus, né? Deus vai te fazer duas perguntas. A primeira pergunta que Deus vai te fazer é: quem te representa? A segunda pergunta que Ele vai te fazer é: o que você fez por meio do seu corpo? Quando Deus fizer essa pergunta para você, quem te representa?
Qual vai ser a sua resposta? E eu espero que a sua resposta naquele dia seja o seu Filho Jesus Cristo. Porque todo aquele que está em Cristo, ele é uma nova pessoa. Glória a Deus. Diga nova. Diga para o seu irmão, nova. Presta um copo desse aqui, pastor Rony, por favor. Tira a água dele. Tem um menos vazio, tem um mais vazio aqui. Aí, garoto. Joga a água dele. Vou jogar em você. Estou brincando. Presta atenção. Se eu desamassar esse copo aqui, não, eu amassei com vontade, viu? Tá dando nem para... Esse copo é um copo novo? Não. Presta atenção, tem gente que acha que quando nasce de novo, Deus faz isso aqui com a sua vida. Tem gente que acha que quando você nasce de novo, Deus pega você assim, ficou algumas marcas, algumas mazelas, umas pereba de alma, mas não tem problema, tá bom. Irmão, deixa eu dizer, não é isso que Deus fez com você. Se você está em Cristo, meu irmão, Deus pegou a sua vida velha, jogou fora, vai que a pregação está andando, e Ele te deu uma vida nova, meu irmão. Diga glória a Deus. Vida nova, é uma nova vida. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Deus quer operar esse milagre na sua vida nessa noite. Ele quer zerar a sua vida. Diga para o seu irmão, meu irmão, Deus quer zerar a sua vida. Abra no outro texto, o Evangelho de João, capítulo 1, por favor. Versículo de número 12. Deus quer zerar a sua vida, meu irmão. João capítulo 1, verso 12 diz, vamos ler o versículo 11 também. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, alguém o recebeu aí? Os que creram em seu nome. Como é que uma pessoa nasce de novo? Como é que uma pessoa experimenta novo nascimento? O que ela tem que fazer, pastor? Muito simples. Tudo que a pessoa tem que fazer para receber esse poder para nascer de novo é crer em Jesus Cristo, é confiar em Jesus Cristo, é admitir para ela mesma que ela não pode fazer nada por si só que possa garantir a sua salvação. Não existe mérito, não existe esforço, não existe empenho da sua parte que possa garantir a sua salvação. Então essa pessoa entrega a vida dela a Jesus Cristo, confia em Cristo, e o texto diz, a todos quanto receberam, a saber os que crerem no seu nome, Deus dá a essas pessoas o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nascem por descendência natural, não nascem pela vontade da carne e nem pela vontade de algum homem, mas nascem de Deus. Essas pessoas nascem da obra de Deus. Alguém pode dizer glória a Deus? Esse é o primeiro milagre que Deus quer operar na sua vida nessa noite. Deus quer que você nasça de novo. Glória a Deus. O segundo milagre que Deus quer operar na vida de qualquer homem, de qualquer mulher. Tem alguém feliz aqui? É o milagre da santificação, ou da transformação do seu caráter. Diga para o seu irmão, meu irmão, Deus quer transformar o seu caráter. Você pode dizer glória a Deus? Olha só, Jesus diz em João capítulo 10, eu sou a porta, amém? Mas ele também diz em João 14, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Você e eu entramos pela porta que é Jesus, mas há um caminho a ser percorrido, irmão, e esse caminho a ser percorrido ao lado de Cristo se chama santificação. Santificação é o processo pelo qual Deus, pela obra do seu Espírito, vai mudando o nosso caráter, conformando ele ao caráter do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero mostrar para você alguns exemplos de pessoas que foram transformadas no seu caráter por Deus. Venha comigo para Marcos,
capítulo 3, por favor. Marcos capítulo 3, versículo de número 17. Está todo mundo bem aí? Marcos 3,17 fala assim: Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Quem aqui tem medo de relâmpago e trovão? Levanta sua mão. Vai, confessa, vai, fala a verdade. Ô gente, eu conversava esses dias com uma pessoa que estava hospedada lá para o lado de Campo Grande, e ela falou que estava dando uma tempestade tão forte, que de madrugada, por volta de umas 2 horas da manhã, deu um relâmpago, um trovão, que ela estava dormindo, deu um relâmpago, ela, né, deu um salto. Ela falou assim: eu fiquei pelo menos uns 20 minutos depois com o coração palpitando, com medo daquele relâmpago, com medo daquele trovão. Presta atenção, relâmpago, trovão, é uma coisa carinhosa ou é uma coisa agressiva? Jesus chamou João e o seu irmão André de filhos do trovão. Por que será? Porque eles eram muito mansos, sim ou não? Não, era tão manso talvez quanto esse irmão que está do seu lado aí, né? Tão mansinho, né? Gente, presta atenção, João e o seu irmão, escuta, eles eram terríveis, irmãos, terríveis. O texto bíblico conta para nós que certa feita Jesus entrou na cidade dos samaritanos. Tem muita gente conversando, gente, presta atenção aqui. Ele entrou na cidade dos samaritanos para pregar o evangelho. E o texto bíblico diz no evangelho de Lucas que quando as pessoas olharam para o semblante do seu rosto, perceberam que ele era como alguém que estava indo para Jerusalém, e por causa disso não quiseram ouvir a sua palavra. Aí o texto diz que João e o seu irmão André se aproximaram de Jesus e disseram para ele: mestre, temos uma solução para isso. Esse povo não quer ouvir a mensagem, esse povo não quer ouvir a palavra. Muito simples, vamos fazer uma oração, Jesus, uma oração aqui de fogo, uma oração pentecostal, para que venha fogo do céu e mate todo mundo, né? O pessoal não quer ouvir a mensagem, né? A pessoa, você orando: Jesus, esse irmão do meu lado não me deixa prestar atenção no sermão, manda fogo e mata ele, Jesus, acaba com ele aqui, Senhor, glória ao teu nome, bem assim, carinhoso, não é? Esse era o coração de João. Ele disse: mestre, o pessoal não quer ouvir a palavra, não, manda matar todo mundo, Jesus. E Jesus virou para ele e falou assim: cara, você não percebeu que tipo de espírito você possui? Mas irmãos, à medida que esse homem foi caminhando com Jesus Cristo, foi andando com Jesus Cristo, o caráter dele foi completamente transformado. E quando você abre comigo na primeira carta de João, abre aí por favor, no capítulo de número 2, você vai ver João dizendo, primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo de número 1, o texto diz: meus filhinhos, diga comigo, filhinhos. Gente, olha que impressionante, aquele homem que antes entrou numa cidade desejando que as pessoas fossem mortas, agora ele escreve uma carta para a igreja, e o vocabulário que ele usa com os cristãos dessa igreja é chamá-los de filhinhos. Jesus, ele transforma o nosso caráter, irmão, amém? Diz a pastora Ezenete, tem um ditado que fala assim, que pau que nasce torto, nunca endireita, não é? Até encontrar com o carpinteiro de Nazaré. Jesus é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa, querido. Ele é capaz de mudar a vida de qualquer pessoa. Você quer ver um outro exemplo de um homem que foi completamente transformado por Deus? A vida do apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 9, quando ele se converteu, o texto bíblico diz que Jesus apareceu para ele e disse para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa é para você recalcitrares contra os aguilhões.
O aguilhão, gente, era um instrumento usado para amansar cavalo bravo, boi bravo. Jesus chamou Paulo de animal selvagem. Paulo era um homem tão agressivo, era um homem tão arredio, que Jesus chamou ele de animal selvagem, de animal bravo. Mas quando Jesus entrou na vida de Paulo, Jesus transformou a vida dele. O texto diz que ele foi mudado de perseguidor para pregador do evangelho, de alguém que oprimia os cristãos para passar a ser alguém que fazia cristãos pela obra do Espírito. E o texto diz que Paulo, ele sai então na sua primeira viagem missionária, designado por Deus para implantar igrejas. O texto bíblico diz que ele leva na sua companhia duas pessoas, um homem chamado Barnabé e um jovem chamado João Marcos. E aí o texto bíblico diz que por causa das dificuldades da viagem missionária, João Marcos decide abandonar a viagem e voltar para a casa dele. Paulo termina sua primeira viagem missionária e ele volta então para Antioquia. Existe um conselho realizado em Atos, capítulo de número 15. E Paulo então decide sair para a sua segunda viagem missionária. E quando Paulo vai sair para a segunda viagem missionária, o texto bíblico diz que Barnabé chega para ele e fala assim: ô Paulo, vamos levar com a gente João Marcos? E Paulo diz: não, João Marcos eu não levo. Aquele rapaz é moleque. Ele não quis ficar com a gente até o fim na primeira viagem, eu não vou levar ele agora. E o texto bíblico diz que houve uma desavença entre Paulo e Barnabé, por causa de João Marcos, irmãos. Que a palavra usada ali no texto, no original, é que Paulo e Barnabé quase saíram na mão por causa de uma outra pessoa. Presta atenção. Cristãos não devem brigar, mas de vez em quando eles brigam. Eles não devem brigar, mas de vez em quando eles brigam. E por causa disso, Paulo e Barnabé se separaram, se distanciaram, não se falavam mais. Mas no final da vida de Paulo, quando Paulo estava preso, o texto bíblico diz que preso, no final da sua vida, Paulo escreve uma carta para Timóteo dizendo para ele: procura vir logo ao meu encontro, traz a capa que eu deixei na casa de Carpo, os livros que eu deixei, e traze também João Marcos juntamente com você, porque ele é para mim muito útil. Preste atenção, Jesus transformou o coração desse homem chamado Paulo, irmãos. Talvez você esteja aqui nessa noite e você tem relacionamentos rompidos, que você deixou para trás por causa de desavenças. Talvez você não converse com determinadas pessoas, você fala: eu não converso com aquela pessoa, não converso. Vocês se desentenderam e talvez a desavença entre vocês chegou a um ponto tão agressivo que vocês quase um no outro, né? Quase. Mas preste atenção, querido. Jesus transforma o coração de pessoas. E ele fez com que a desavença que existia entre Paulo e João Marcos, entre Paulo e Barnabé, ela fosse solucionada. O primeiro milagre que Deus quer operar na vida de qualquer pessoa é o milagre do novo nascimento. O segundo milagre que Deus quer operar na vida de qualquer pessoa é o milagre da santificação. E por último, o terceiro milagre que Deus quer operar na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer pessoa, é o milagre da glorificação. Abra comigo no último texto, pode ficar de pé no seu lugar, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 35. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 35. Quem achou diz: eu achei. O texto diz assim: mas alguém pode perguntar: como é que os mortos ressuscitam? Com que espécie de corpo eles virão? Insensato. O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas
uma simples semente, como a de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá o corpo como determinou, a cada espécie de semente dá o seu próprio corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celeste é um e do corpo terrestre é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo é semeado, é perecível, mas ele ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. E se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro Adão tornou-se um ser vivente, o último Adão um espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Assim são os da terra, são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, semelhantes ao homem celestial. E assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Eis que digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, em um momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém pode dizer glória a Deus? Olha só, o último milagre que Deus quer operar em nós é o milagre da glorificação. E Paulo explica isso aqui, gente, de uma forma muito simples. É bem rápido, por favor, bem rápido. Ele primeiro usa o exemplo da semente. Muda essas notas aí no nome de Jesus, né? Aê! Ele usa o exemplo da semente. Quem aqui já plantou alguma coisa na sua vida? Pelo menos o feijão, amém, irmão? Pelo menos o feijão, em nome de Jesus, né? Pelo menos o feijão. Olha só, quando você olha para o grão de feijão e para o ramo que nasce do grão, o ramo tem alguma semelhança com o grão, sim ou não? Nenhuma. Mas ao mesmo tempo que o grão não tem semelhança nenhuma com o ramo, ao mesmo tempo eles têm tudo a ver, porque o ramo veio do grão. Presta atenção, querido. O corpo glorificado que eu e você teremos, ele não tem nada a ver com esse corpo. Você pode dar glória a Deus por isso? Principalmente os que estão mais gordinhos assim, né? Oh, Jesus, obrigado, Senhor. O Senhor vai resolver o meu problema. Dieta também resolve, meu irmão. Olha só para você entender, o corpo que nós teremos na ressurreição é o corpo semelhante ao corpo que Cristo tinha quando ressuscitado, irmãos. E nós não sabemos, preste atenção, a gente não sabe dizer se o que Jesus fazia no corpo glorificado era por causa do corpo ou por causa da divindade que habitava no corpo. Mas fato é que o corpo glorificado de Jesus não se restringia a espaço.
Ele estava aqui e de repente ele passava na parede e dizia: a paz seja com vocês. E de repente ele estava aqui e sumia. O texto bíblico diz que diante dos discípulos, no Monte das Oliveiras, ele falou assim: então gente, o negócio é o seguinte, acabou meu tempo aqui, um abraço para vocês, para o alto e avante, e foi embora voando, irmão. Nós não sabemos se isso são particularidades do corpo glorificado, ou particulares do Cristo que habitava no corpo, mas fato é, irmãos, que nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Agora presta atenção, esse corpo glorificado não vai ter nada a ver com esse corpo, mas ao mesmo tempo vai ter tudo a ver com ele, porque não será outro corpo, será esse corpo revestido de glória. Aí o amém foi mais fraco, porque tem gente que fala assim: ah não, queria um corpo novo, mas irmão, já vai se conformando, amém? Porque é esse corpo que o Senhor irá glorificar. Paulo usa um outro exemplo, que é o exemplo de Adão. Ele diz: o primeiro Adão era natural, mas o segundo Adão ele era celestial. E assim como hoje nós temos o aspecto do natural, naquele dia nós teremos o aspecto do celestial. E aí ele termina dizendo algo maravilhoso. Ele diz: o bonito é que nem todos dormiremos. Paulo está usando aqui um eufemismo a respeito da morte. Ele está dizendo: nem todos vamos morrer. Ele diz que talvez alguns de nós não passaremos pela morte. Ele diz que ao soar da última trombeta, alguém está feliz por isso aqui? Ao soar da última trombeta, aleluia, ele diz que aqueles que estiverem mortos ressuscitarão no corpo glorificado, mas nós, se estivermos vivos, e eu creio que estaremos, porque Jesus está às portas, amém, irmãos? Eu creio que estaremos. Nós teremos o nosso corpo totalmente transformado, a imagem do Senhor. E ele diz que então se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Preste atenção, querido. Deus quer operar esse milagre na vida de todo homem, de toda mulher. Ele quer nos levar ao novo nascimento. Ele quer santificar as nossas vidas. E Ele quer naquele glorioso dia glorificar o nosso corpo. Agora sabe o que é impressionante? É que às vezes nós queremos que Deus opere milagres que nem sempre Ele quer operar. Mas às vezes nós não estamos querendo que Ele opere os milagres que Ele quer operar. Sabe, nessa noite, mais do que pedir que Deus opere um milagre na sua família, mais do que pedir que Deus opere um milagre no seu casamento, mais do que pedir que Deus opere um milagre no seu trabalho, peça a Deus: opera um milagre em mim, Deus. Eu quero ser o milagre. Nós cantamos isso tanto, não cantamos, irmãos? A gente pede: Deus, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, sara as minhas feridas, me ensina a ter santidade, Senhor. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz o milagre em mim. Feche os seus olhos, por favor, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Deus quer operar um milagre em você nessa noite, em você. E tudo o que você precisa para que Deus opere esse milagre é dizer a Ele: Deus, opere esse milagre na minha vida. Com seus olhos fechados, suas duas mãos sobre o seu coração, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração. Diga a Ele: eu não quero ser apenas um religioso. Diga: eu quero nascer de novo. Diga: eu quero ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Diga: por isso, envia o Teu poder, o Teu Espírito ao meu coração. Diga: eu reconheço, sozinho eu não posso ser salvo. Diga: eu sou um pecador, eu preciso de perdão. Diga: eu conto com a Tua ajuda. Diga: e eu, Jesus, que um dia andei nos Teus caminhos, mas eu me desviei. Diga: arrependido, nessa noite eu volto, crendo que o Senhor me recebe
para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.